que vocês no Instagram. Oi, olá, Facebook. Então hoje a gente vai começar a falar do poder do ciclo menstrual, as fases e a potência de cura. Eu vou ensinar para quem chegou depois, a Maíra, a Jaque, eu vou ensinar como que vocês podem identificar essas fases no ciclo de vocês. Mas como eu estava falando aqui já no Instagram, então, para identificar, se você utiliza hormônios, qualquer tipo de contraceptivo hormonal, seja o DIU hormonal ou a pílula, esse ciclo, da forma como eu vou descrever aqui fisiologicamente, não acontece com você. Então não tem problema, você segue as fases da lua, tá? Que eu vou falar aqui também qual é o arquétipo, o que vem emanando cada lua, né? E então não tem problema, serve para você também, tá? Aqui nós não temos essa questão de que você precisa seguir nada. É tudo uma escolha pessoal de cada uma, de acordo com o que você vive, com a sua realidade, né? Então vou falar, explicar direitinho cada fase do ciclo, começando dessa lua hoje, porque aí você já mergulha no que está emanando da lua hoje. E aí vou seguir as fases da lua, né? Então vamos começar da lua cheia, que é a lua que a gente está hoje, no dia de hoje, é o dia do 100% de iluminação da lua cheia mesmo. E essa lua é a lua cheia de Buda, é considerada a lua da iluminação. Muitas pessoas da espiritualidade entendem, acreditam que durante esse momento, ou no dia de hoje, dentro desse tempo e espaço, existe uma reunião de seres da luz que vão emanar luz sobre nós, né? Vão emanar seu amor sobre nós. Então a gente recebe essa bênção. Sem falar que hoje é uma superlua, é a última superlua de 2020, então é o momento em que toda essa emanação, esse magnetismo da Lua está potencializado. E hoje mais ainda, porque além de ser uma superlua, é a lua cheia de Buda. Essa lua cheia de Buda, ela foi... Por que é considerada a lua cheia de Buda, né? Acredita-se que ele nasceu, se iluminou e faleceu nessa lua. Que a lua... Essa lua está em Escorpião, a lua cheia está em Escorpião, então provavelmente você sentiu esse signo mais forte, principalmente dependendo em que casa que esse signo está no seu mapa, você sentiu essa potência desse signo mais fortemente, né, nesses dias, vai sentir hoje, vai sentir amanhã, durante esse tempo que a Lua está transitando em Escorpião e o Sol está em Touro. Então, por isso que fala que é a Lua cheia de Touro, né? Porque o Sol está em Touro e a Lua, ela tem um ciclo que é muito rápido, né? Então, nem sempre ela está em Escorpião na Lua cheia, quando o Sol está em Touro, né? Mas dessa vez caiu em Escorpião. Então a gente vai começar falando da lua cheia, que no nosso ciclo menstrual é a ovulação, e no arquétipo divino, feminino, é o arquétipo da mãe, né? Então não é só para quem é mãe, nós somos mães, todas nós, e todos nós, homens também, porque eles têm o feminino dentro deles. A gente tem uma parte nossa que materna muitas coisas. E essa parte nossa materna, principalmente a nós mesmas, né? E isso é fundamental. Para a gente ser mãe de algo ou de alguém, a gente precisa ter internalizado essa função materna para a gente cumprir bem esse papel. Para a gente não deixar os nossos filhos morrerem, né? Ou seja, para a gente não deixar os nossos projetos morrerem, para a gente aprender a maternar nossos projetos, para a gente saber se cuidar, se maternar, acolher as nossas emoções, acolher as nossas birras, acolher as nossas frustrações e ter maturidade para lidar com as nossas emoções. Então, esse momento da lua cheia é um momento que esse ensinamento está disponível para nós a partir do nosso feminino, dentro do nosso campo, no nosso sistema. Então, é a hora que a gente vai ver como é que está essa questão dentro de nós. Como esse arquétipo está dentro de nós. Como que a gente materna. Como se nós estamos em paz com isso, né? Se nós estamos em paz com a mãe de mim mesma, que é até uma guardiã
do alinhamento energético, né? Que é o trabalho de cura que eu realizo. Então, tem essa guardiã que chama Mãe de Mim Mesma. E ela vai trazer justamente essa maturidade materna. Então, não importa se você tem filhos físicos, importa que você está sempre maternando, a gente está sempre maternando algo. Aí muitas vezes o que que acontece, né? A gente é maternando, gestando, a gente também está sempre gestando algo, essa potência da criação. A gente tem dentro de nós, homens e mulheres, mas nós, como representantes do feminino, e com esse arquétipo sendo emanado de dentro do nosso útero físico ou etérico, né? Então a gente tem mais ainda esse ensinamento disponível para nós. Essa energia, essa frequência, esse arquétipo sendo escancarado para nós durante essa fase da lua cheia e da ovulação. Aí, só voltando aqui uma coisa. Nem sempre o nosso ciclo menstrual ele vai estar alinhado com a lua no céu, com o ciclo lunar. Então, por exemplo, eu estou próxima da minha ovulação, porque a lua está cheia. Aí tô até com umas espinhas e tudo. É um sinal de que o meu corpo vai ficar fértil, né? Mas você pode estar na menstruação, você pode estar no momento pós-menstruação, você pode estar no momento anterior à menstruação, você pode estar em qualquer outra fase dentro do seu ciclo. Aí, como eu sempre explico, existe um diálogo, uma conversa entre a sua lua interna, a lua do seu útero, que está manifestando agora, o arquétipo que o seu útero está emanando, e a lua que está no céu. Nem sempre nós vamos estar alinhadas. Mas eu vou falar hoje, mais didaticamente, cada lua e cada fase no ciclo, né? Porque isso dessa conversa é um aprofundamento que aí eu dou nos cursos. Aí eu vou acompanhando você e a gente vai vendo caso a caso o que está acontecendo no seu campo. Mas esse primeiro conhecimento é um conhecimento que é importante e já nos traz uma perspectiva bem diferente, bem nova sobre como lidar com o nosso ciclo, utilizando ele para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual, né? Então, nós já entendemos que existe a emanação desse arquétipo da mãe. E aí, se você gosta, se é uma coisa que te anima, você pode buscar mitos, né, leituras de arquétipos das deusas que são deusas mães, deusas maternas, né? Pode dar uma olhada na história de Maria, que é a grande mãe da humanidade. Enfim, tem cartas do tarô que representam, né, esse arquétipo materno. Aí você pode dar uma olhada e ver como que isso te toca. Nessa fase, dependendo de como você ficar emocionalmente, você vai ter essa ideia de como está a sua relação com esse papel, com esse arquétipo, com essa forma de se colocar no mundo. Então, muitas vezes o que acontece? A mulher é muito boa de gestar projetos, da gestação, é ótima, tem várias ideias, escreve, anota tudo. Aí, na hora de parir e maternar, o projeto morre. Aí ela não consegue maternar aquele projeto. Então, tem algo aí que precisa ser curado. Aí, o que que acontece? Geralmente no ciclo, quando a lua ou o útero está emanando esse arquétipo, e se a gente tem alguma dissonância na relação com esse papel que nós cumprimos, que é o da mãe, que é o que, para quem chegou agora, a gente já começou a falar das fases e a gente vai começar pela fase de hoje, que é da lua cheia, o arquétipo da mãe, né? Então, se você tem alguma dificuldade, alguma dissonância, alguma questão com relação a esse papel, na sua relação com a sua mãe, na sua relação com seus filhos, com a sua maternagem, aí às vezes a gente vai ter um sinal emocional ou físico que vai demonstrar essa dificuldade que a gente tem. Então, tem muitas mulheres que sentem uma irritação enorme durante a ovulação. Durante a lua cheia também fica incomodada. Tem um incômodo ali, sabe? Durante a ovulação sente um incômodo, sente uma irritação, sente um cansaço. Geralmente é um aviso, né, que o corpo dá, emocional ou físico. Sente dor, muita dor, tem vontade de ficar quieta, vontade de ficar deitada. Isso já vai te dando um sinal que ali na sua relação com esse arquétipo, na sua relação com esse papel, tem algo que precisa ser olhado, que precisa ser visto, amado, né? E é assim que a gente cura as coisas, né? Então, geralmente é assim que acontece. A nossa relação
com aquele arquétipo que está sendo emanado no útero, existe um aviso de que aquela relação precisa de um cuidado. Então, como que você pode identificar essa fase no seu ciclo, essa fase da ovulação? Quando a gente tem um ciclo natural, tá? Essa parte de identificar a fase é para quem tem um ciclo natural, para quem não utiliza hormônios e para quem ainda tem menstruação e tem o útero, né? Você pode perceber que antes da ovulação, esse muco, porque a gente tem um líquido que vai saindo, que não quer dizer nenhuma patologia, não quer dizer que você tem alguma questão de saúde feminina, é natural essa saída desse muco, né, que a gente fala. Então você vai perceber que vai mudar. Você estava ali de uma forma, né? Por isso que esse caminho, sabe o que eu acho que é o lindo desse caminho? Ele nos força a uma autoobservação. E a autoobservação e a presença, uma boa relação com você mesma, a presença na sua relação com você, é a chave da maior parte das filosofias espirituais, né? A gente precisa se observar, precisa aprender a se observar. E nesse caminho também, a gente precisa aprender a se observar, principalmente observar o corpo. Então, você vai perceber que vai mudar, a umidade vai aumentar. Nem todo mundo tem aquele muco maravilhoso. Gente, 5 horas da tarde, será que eu posso falar essas coisas? Eu espero que sim. Porque né, eu não vou falar, não vou usar nenhum termo mais pesado, né? Então, o muco, nem todo mundo vai ter aquela clara de ovo que você, se você pesquisar no Google, muco de ovulação, aí tem aquela clara de ovo maravilhosa. Eu não tenho essa clara de ovo há muitos anos, né? Eu até tive já, mas eu não tenho. Mas você vai perceber alguma alteração. Geralmente é no sentido de ficar mais viscoso, mais úmido, mais fluido esse muco. Então, e essa alteração no dia que mudou, se você está se observando todos os dias, porque você decidiu seguir esse caminho de autoconhecimento que o seu corpo está te oferecendo. Aí você começa a se observar todos os dias. Aí você vai ver que de um dia para o outro muda já. Muda uma sensação, muda a umidade, fica mais fluido. Esse é um sinal de que você já pode estar fértil. Aí você já pode estar dentro da fertilidade. E muda também as suas emoções. A lua, ela influencia a todos os seres que estão na Terra. Animais, plantas, minerais e nós, claro, nós humanos também somos muito influenciados pela lua. Então você vai começar a perceber também uma mudança emocional, que geralmente para quem tá assim com esse arquétipo, que tá ok com esse arquétipo, tá fluindo bem com a sua relação com esse arquétipo, vai ser uma sensação de plenitude, uma sensação de preenchimento interno que não vem de lugar nenhum, vem da própria luz do seu coração. Porque assim como a lua, a gente também tem esse movimento entre luz e sombra. Como eu sempre falo, a gente está aqui no mundo da dualidade, a gente está aqui para experimentar isso mesmo. Não acha que a sua sombra vai desaparecer, porque tem dia e noite, tem lua cheia e lua nova, e a gente está aqui para ter essa experiência, né? Então, dentro de nós, isso também é cíclico, vai mudando e vai acontecendo essas alterações, esse caminhar entre luz e sombra. Então, nesse momento, a gente acessa essa luz que vem de dentro. E é um momento muito gostoso para a gente trabalhar a autoestima, a nossa visão da gente mesma, a nossa automaternagem, porque como que uma mãe fala com seu filho, fala com a sua criança? O que a mãe acha da criança? Que é a criança mais linda do mundo, que é uma criança maravilhosa, que é inteligente, que tem seus desafios, mas que tá tudo bem, tá tudo bem. Você tá aprendendo, não é assim que a mãe tem a visão da criança, ela tá fazendo isso, mas ela tá aprendendo, precisa de orientação. Então é essa energia que a gente tem a potência de voltar para nós, da gente falar com a gente mesmo. Tá tudo bem, você tá aprendendo, você tá indo muito bem, você é linda, você tá radiante, né? Então esse arquétipo a gente tem a oportunidade de permitir que isso surja, brote de dentro de nós e se manifeste.
E sempre, né? Por isso que eu insisto muito nisso. Sempre é de dentro para fora. Então, sempre primeiro é de você com você mesma. Quando você está preenchida, se sentindo plena disso, aí você transborda para os outros. Aí você tem condição, quer fazer isso, tem vontade de maternar, cuidar dos outros e dizer o mesmo para os outros. Mas não antes de trazer para você. Não antes. Porque senão a gente fica com raiva. A gente fica uma mulher irritada, pesada, né? A gente sente muita raiva quando, antes da gente se nutrir, a gente corre para nutrir o outro. Muita raiva. Então, às vezes a mulher chega para mim e fala: Nossa, eu tô muito irritada com tudo. Eu acho que as coisas são difíceis e qualquer coisa eu fico irritada. Então, uma possibilidade é que ela está dando para o outro antes de se nutrir. E aí fica uma relação desequilibrada que traz raiva mesmo pra gente, né? Então, esse é o movimento, o arquétipo, a fisiologia desse momento da ovulação. Aí a ovulação, na ovulação, o estrógeno, ele vai subindo, que é um dos hormônios, né? O estrógeno e a progesterona, que vão alterando as quantidades no nosso sangue e vão fazendo acontecer esse ciclo. Então, o estrógeno está subindo nesse momento. O estrógeno é esse hormônio que traz as características femininas para o nosso corpo, de arredondamento, né? Às vezes o seio fica inchado, o ventre fica um pouquinho mais redondo, né? É o estrógeno. Aí o estrógeno dá um pico. No dia que ele dá esse pico, acontece a ovulação. Aí no dia seguinte ele já cai de uma vez. E isso tudo a gente consegue sentir se a gente começa a desenvolver uma relação íntima com o nosso corpo e uma observação diária com relação ao nosso ciclo. Então, isso é a ovulação, a lua cheia, o momento que a gente está agora. Nem todo mundo vai estar ovulando, mas a gente está dentro desse arquétipo. Então você já pode ver, observar hoje como que isso, essa maternagem que a lua já começou a nos emanar, como que isso vem tocando no seu campo. Como que isso te toca, como que você ama a sua luz. Esse é o momento de você observar se você está amando sua luz, né? E aí, depois da lua cheia, então, é lindo, sim. A vida de mulher é incrível, gente, é incrível. Logo depois da lua cheia, a gente tem a lua minguante. Eu, particularmente, considero lua minguante quando a lua tá, o auge da lua minguante é quando ela tá 50%, metade iluminada, metade sombra. Só que a lua minguante a lua cheia é uma lua de equilíbrio. Ela está em equilíbrio lá no auge dela. E a lua minguante é uma lua, ela transita nesse metade, né? Então é uma lua de movimento para baixo, a lua minguante. Então a lua está emanando esse arquétipo, esse movimento, essa frequência do feminino que está saindo da sua luz e entrando na sua sombra. E esse momento da lua minguante, então, é o arquétipo da feiticeira. Então, a lua cheia é a mãe. Se você está anotando, se você quiser anotar, vai lá, pega um caderninho ou assiste a live depois e anota para você conferir no seu ciclo, né? Seja ele menstrual ou lunar, né? Então, depois da lua cheia vem a lua minguante. Para mim, a lua minguante, o top da lua minguante é quando ela tá metade iluminada, metade na sombra, em movimento de ir para a sombra. Então, é quando você vai observar que você tem sombra, que você tem sombra. E como eu falei nas outras lives, esse arquétipo da feiticeira é aquela que diz assim: aonde que você não está se amando, você sabe? Ah, não sabe? Vou te mostrar. Aí vem aquela TPM, aquelas questões todas que aparecem no momento que é pré-menstrual. A lua minguante é uma lua pré-menstrual. E ela vai te mostrar isso. Aonde está a sua sombra? E como eu falo, primeiro a sua relação com você, então ela vai mostrar primeiro na sua relação com você. Aonde está essa sombra? Onde que você não está se amando? Porque ela tá nesse movimento, né? Então é uma hora na lua minguante de você observar
Como que tá a sua relação quando você percebe que você tem sombra? E quando a gente percebe que a gente tem uma sombra, a sombra também, tem culturas que acreditam que a sombra é a nossa alma, é o nosso espírito. A sombra, ela é a guardiã da preciosidade que tem a divindade dentro de nós. A gente só alcança a divindade dentro de nós de forma real quando a gente encara a nossa sombra. Não tem outro caminho, porque ela está na porta. E a divindade é a integração entre sombra e luz. A divindade não é só luz, gente, não é mesmo. Isso é uma ilusão de percepção da gente que vive aqui nesse mundo e formou essa ideia, mas isso não é real. A divindade é a integração da nossa sombra, da nossa luz, do nosso amor e das nossas dificuldades, né? Isso tudo conversa, vira uma coisa só e é o todo. Então, se a gente quer alcançar essa divindade dentro de nós, e a gente vai caminhando nesse lugar. Quem já começou um caminhar espiritual ou de desenvolvimento pessoal sabe disso. Na porta daquele lugar incrível que tem dentro de nós, tem a nossa sombra guardando. E ela pede uma senha para você entrar. Você tem que olhar para ela. Você precisa conversar com ela. Você precisa amar. Você precisa compreender essa sombra. Não dá para você dizer, não, dá licença que eu vou entrar. Não. Nós vamos ter que sentar e conversar. E só que isso não é ruim. Às vezes a gente acessa dores, né? E questões difíceis que a gente às vezes tem medo de olhar. Mas isso não é ruim, isso é rico. Isso é integração. Olhar para essas coisas difíceis, encarar elas e buscar abrir o coração para elas é integração. É a gente ir chegando dentro do nosso espaço interno, onde habita e vibra de forma clara o divino, né? Então, esse arquétipo da feiticeira, ela traz essa sabedoria. Ela vai lá te mostrar, olha aqui, ó, o que está precisando olhar, o que está precisando corrigir, o que está precisando trazer para a luz. E quando a gente acessa o aspecto luz da feiticeira, dessa fase pré-menstrual, dessa fase pré-sombra total, né, que é a lua nova, aí a gente vai obter desse arquétipo o prazer, um poder pessoal, que quem dá pra gente é a sombra integrada. Quando você fala assim, peraí, sombra, você tá aí escondida, sofrendo, dolorosa porque você não tá sendo vista? Não, vamos andar comigo, vamos andar junto. Aí a sombra te dá força, aí ela te dá poder pessoal, porque você está vendo ela. Entendeu? Você não precisa espelhar ela, criar nenhuma situação. Imagina que criar, que eu digo, é inconsciente, né? Criar nenhuma situação difícil para você. Você não precisa projetar a sua sombra em nenhum lugar para você ver. Ela tá com você, ela é sua. É sua amiga. Aí ela te dá esse poder pessoal. E isso que é o negócio tchan dessa fase da feiticeira, dessa fase da lua minguante. É alcançar, acessar o seu poder pessoal através do alto amor, da autoaceitação e da sua integração com a sua sombra. Aí quando você integra a sua sombra, aí sim, fisiologicamente, como que você vai descobrir que passou a sua ovulação, que você não está mais fértil, que você já mudou de fase. Também, depois que dá esse pico dessa mudança do muco, ou uma quantidade maior, aí você vai ter que conversar com o seu corpo. Ou tem mulher que sente o dia da ovulação, né? Sente uma dorzinha, uma liberação do óvulo, uma dorzinha de um lado, no outro mês do outro. Se você tem essa conversa com o seu corpo, você vai sentir. Depois desse pico do estrógeno, você conta 3 dias, você já não está mais fértil, porque o óvulo só dura no máximo 3 dias dentro do nosso corpo. Mas a gente sente essa mudança da energia também. Você tá lá toda plena, maravilhosa, cheia, de repente você começa a murchar e as coisas vão ficando mais sérias e a feiticeira começa a agir no seu campo para te mostrar todas essas coisas que você precisa olhar e trabalhar, né?
Aí, então, você mudou de fase, mudou de arquétipo e você já vai precisar encarar esse outro arquétipo e ver como que você se relaciona com essa guardiã da sua sombra e, consequentemente, do seu poder pessoal, tá? Sim, aí, isso. Depois da lua minguante, então a gente vai para a lua nova. Vocês estão conseguindo acompanhar? Porque eu falo super rápido, né? Pra mim já é uma coisa assim, tão natural, tão. Eu já dou tantos cursos já há tanto tempo e atendo as mulheres com isso, que eu vou blá blá blá. E aí não dou nem o tempo da pessoa respirar, sentar, né? Integrar a informação, né? Mas vai ficar gravado. Eu vou colocar no YouTube, né, como as outras lives estão no YouTube, para que vocês possam acessar esse conhecimento depois, né, e ter sempre esse conhecimento para vocês, né. Lá no YouTube já tem como chama? Uma lista de reprodução lá com cinco vídeos ou 4 vídeos que eu falo, é uma live para cada ciclo. Então, se você quiser se aprofundar, são 40 minutos de cada arquétipo. Aí você vai se aprofundar mais sobre tudo isso, tá? Mas esse conhecimento é fundamental. Inclusive, se você quiser agora, compartilha logo essa live na sua timeline, envia para alguém aqui no Instagram, para todo mundo já ter esse conhecimento. Todas as mulheres deveriam ter esse conhecimento. É um conhecimento antigo que muitas abuelas, elas se deram esse trabalho de passar esse conhecimento para nós, junto com outras coisas do feminino. É um conhecimento que está sendo retomado e que precisa mesmo, a gente precisa dele, né? Como eu falei para vocês, a gente precisa de ter autonomia no nosso caminhar. Então é sobre isso, esse conhecimento, sobre a autonomia no seu caminhar, sobre uma valorização do que acontece no seu corpo, né? Então tá, já que tá excelente, a gente vai passar para outra fase. Depois da lua minguante vem a lua nova. Então, depois da TPM vem a menstruação. E a gente é mais fácil de identificar a menstruação, né? Então, durante a lua nova, o arquétipo que está sendo emanado pelo útero e ou pela lua do céu é o arquétipo da anciã. Essa frequência do feminino que é a anciã, que é a bruxa, uma senhora mesmo, uma anciã, uma abuela dentro de nós que contém a sabedoria. É o interior da nossa caverna, onde habita a nossa sombra. Ali dentro tem uma senhora, dentro de nós, né? Vai ficar mais claro assim para o consciente, que é o arquétipo da sabedoria, do silêncio. Ali dentro é escuridão total, como a lua. Escuridão total, você não vê ela no céu. Então, ali dentro é a escuridão total, que é o dentro do nosso útero. Oi, Débora. Dentro do nosso útero é escuridão total. Ali é um espaço do vazio, de onde tudo surge. Pensa assim na criação. Dentro da criação, as coisas vêm do vazio absoluto, vêm do caos, né? Tudo nasce dali. Então, tudo nasce da nossa sombra, com o auxílio dessa sabedoria, dessa anciã que nos habita, dessa anciã que é emanada de dentro do nosso útero ou da lua nova no céu. Então a gente vai ver qual é a nossa relação com a nossa sabedoria interna, com o silêncio. Gente, qual a relação das mulheres com o silêncio? Porque eu acho muito legal que a gente tenha aprendido a socializar, compartilhando mesmo, falando sobre nossas emoções. E quando a gente fala, conversa uma com a outra, a gente encontra muito poder em nós, muita identificação. E a gente aprendeu a falar pra caramba. Falar o dia inteiro, falar com um, falar com o outro. E o silêncio? A gente aprendeu o silêncio? Então vamos aprender, porque ele também é fundamental. Pausas, recolhimento, silêncio. Tudo, pensa assim numa senhora. Uma senhora não tem aquela agitação corporal e ela faz e acontece. Ela nela mesma, tranquila, silenciosa.
Ela só responde aquilo que perguntam para ela. Ela não vai ali se meter na vida de ninguém. Um arquétipo, né? Uma senhora arquetípica. Porque ela tem sabedoria. Ela é mais observa do que age. Então, como que fica o nosso corpo durante a menstruação? A nossa energia inteira está bem para dentro. E essa senhora, essa bruxa, ela está trabalhando dentro do nosso corpo, através do nosso útero, realizando uma purificação do nosso sistema emocional, mental, do nosso sistema energético, do nosso sistema espiritual. Então, ela só vai lá e faz. O silêncio que a gente aprende é muito distorcido. É um silêncio de não falar aquilo que a gente está pensando, né? De não nos expressar. E não é isso do que se trata essa avó. É você dar um silêncio para você. É um silêncio onde tudo acontece dentro daquele silêncio. Tudo que a distração não permite que aconteça, a gente simplesmente silencia e entrega para que tudo possa acontecer dentro daquele silêncio, né? Então é um silêncio que vem da sabedoria, que vem da autoobservação, que vem da necessidade. Quando temos a necessidade de parar, que a gente pare. Em muitos países tem uma licença menstrual, onde no dia da menstruação a mulher pode ficar dentro de casa, não precisa ir trabalhar, não precisa sair para fazer nada. Ela tem uma licença de trabalho que é uma licença menstrual. Quer dizer, você já reconhece que esse dia é um dia de pausa. Esse, principalmente o dia mais forte da menstruação, que é o primeiro dia. Não é dia da gente fazer nada, o corpo nem quer. E muitas vezes o que que acontece? Nós aprendemos, né, vendo propaganda de absorvente, enfim, como a sociedade trata a menstruação como se fosse uma coisa nojenta, uma palavra proibida, que a gente nem pode falar, não, sabe o que que é? Porque hoje eu tô menstruada, então não vou. A gente nem pode falar, não, sabe o que que é? Eu tô um pouco cansada, não pode falar a palavra menstruação, né? Nas propagandas de absorvente, a gente vê a mulher correndo. Vocês vão ver eu repetir isso nos meus vídeos, se você for procurar. Que coisa sem noção, absurda. Que mulher vai correr de short branco no meio da menstruação? Não é essa hora. Não é hora de você correr de short branco para dizer que seu absorvente está funcionando, né? É hora de você silenciar, quietar o corpo mesmo, desenhar, enfim, escrever, sei lá, fazer rituais, né? Oi, Shirleyzinha. E fazer essas coisas que são da gente ficar quieto. Então, por que que não tem uma propaganda de absorvente da mulher deitada lá, tomando um chazinho, tranquila? É isso que a gente quer fazer. É isso que o corpo pede. E que muitas vezes a gente nem aprendeu a ouvir essa necessidade, né? Porque a gente é sempre muito treinada a estar na ação, a dar 100%, a fazer acontecer, e todo mundo demanda, né? Então é a hora da gente realmente estar presente dentro desse silêncio, desse vazio, de onde tudo nasce e tudo acontece. E às vezes, porque a gente não nos oferece esse vazio, a gente não nos oferece esse silêncio, a gente não escuta essa sabedoria que a gente tem, a gente adoece, porque a gente não se fortalece. E para a gente estar forte, para a lua estar 100% brilhando no céu, ela passou pela lua nova. Não tem outro caminho. Para a gente estar bem, estar forte, estar ativa, né, como a próxima fase que eu vou falar, a gente tem que passar pela lua nova. A gente tem que passar pelo silêncio periódico, a gente tem que passar pela diminuição das atividades. É isso que o nosso ser inteiro pede. Então, esse é o momento. E é o momento de você ver qual a sua relação com uma interiorização. Quem é uma mulher muito expansiva, de muitas pessoas, muito social, nesse momento da menstruação, ela fica muito chateada, porque não é uma coisa natural para ela, né? E eu já atendi várias mulheres assim, olha, eu sofro, eu fico me contorcendo de cólica durante a menstruação. Aí eu pergunto, você para? Como assim? Parar o quê? Você para respirar, para deitar, se dê 1 hora, se dê 2 horas no dia da sua menstruação. Para você tomar um chá, para você respirar um pouco, ficar sem fazer nada. Permita que isso vá acontecendo em você.
vai desenhar, vai assistir uma série que você gosta, dá esse tempo. Aí elas começam a fazer isso e começam a diminuir a cólica, começa a diminuir o fluxo, que às vezes está muito intenso, porque o seu corpo está gritando: para, mulher, pelo amor de Deus, me dê um tempo, eu tenho que fazer algumas coisas aqui por você. Ele está pedindo isso, né? Então a gente precisa ouvir isso e dar esse tempo. Então a gente vê qual a nossa relação com o silêncio, qual a nossa relação com o vazio, qual a nossa relação com a diminuição da atividade, do fazer atividade física, né? Assim, não atividade física, correr, mas a atividade do corpo. A gente vê a nossa relação com isso. Aí a gente vai aprendendo, quando a gente aprende a ouvir, vai aprendendo com a menstruação o que, que a gente precisa fazer para receber essa bênção dessa avó. Então, tem vários rituais, várias coisas que a gente pode fazer, se conectar. Tem um rezo de lua, que ele é muito poderoso, porque esse momento é um momento, né, depurador, é um momento de transformador, é um momento de liberar aquilo tudo que a gente não quer mais para começar esse novo ciclo. Então, ele é muito, muito importante para nós. Aí a Patrícia está falando que tinha uma professora de educação física que falava para as meninas que não tinha nada disso de não fazer exercício físico quando estava menstruada, né? A gente vai aprendendo isso e vai repetindo, vai reproduzindo. Aí a gente escuta isso quando é criança, aí fala para as nossas filhas, aí vai reproduzindo isso, mas é um contrassenso, o corpo está pedindo, né? Então a gente precisa respeitar e precisa respeitar isso nas outras também, né? Respeitar isso nas mulheres, nas outras mulheres. Então, por exemplo, a gente tem o time, né, do Comadres Lunares, né? Somos três, eu, a Mariana e a Juliana. A gente está oferecendo esse trabalho, Comadres Lunares, que é justamente isso que eu tô falando hoje, mas na prática. A gente vai ter os encontros, né? Vamos começar amanhã. E a gente vai ter os encontros para vivenciar isso junto com os cristais e as ervas. Então, a gente se respeita, né? Então, olha, mana, hoje eu tô menstruada, a energia desaparece do cérebro, da mente, e ela vai pro útero, porque o útero trabalhando intensamente. Então, hoje eu não dou conta de fazer. Sustenta aí, faz aí algo, né? E aí a outra faz, né? E assim a gente vai se cuidando. E a gente também precisa aprender a cuidar umas das outras, né? Com relação a isso, tá? Então, essa é a lua nova. Depois da lua nova, que é a menstruação, nós vamos para a lua crescente, né? E o arquétipo da lua crescente é, é a virgem ou a donzela. E aí, gente, virgem, se você for observar essas deusas que tem o mito, né, baseado nesse arquétipo, é um arquétipo que ele tem uma força, que é uma força, porque o que que acontece? A menstruação limpou tudo. Seu campo tá leve. A lua, ela tá num movimento, então a lua anterior, a lua nova, é uma lua de equilíbrio para dentro, na sombra, né? E aí acontece aquela limpeza toda, você fica leve, aí a lua começa a subir um movimento da sombra para a luz. Uau, muito bom, né? Esse momento é um momento de muita atividade, clareza mental. Aí sim, aí você vai correr de short branco, do jeito que você quiser. Aí é o momento que a gente está ativa. A nossa mente está clara, as emoções também estão fluidas, né? Você não fica agarrando alguma coisa, você simplesmente sente, mas o movimento é tão grande que você já está liberando ali na hora seguinte. E tem esse impulso que por que você fala deusa virgem? Não tem nada a ver com a sexualidade da deusa. Tem a ver que nos mitos elas não precisam se integrar com o masculino através de um casamento, de uma relação com um homem, né? Dentro dos mitos. Ela já tá bem integrada com o masculino. O masculino dela tá agindo junto. Então a gente pode observar nessa hora da emanação desse arquétipo a nossa relação com o masculino, com o nosso masculino interno, a nossa relação com a nossa criança interna. Na hora, muitas mulheres essa fase está suprimida,
Quer dizer, a mulher acaba de menstruar, ela já está ovulando, porque a menstruação é muito longa, porque o ciclo é curto. Então, no final da menstruação, ela já está ovulando, já emenda, não tem espaço para a criança interior, não tem espaço para brincadeira, não tem espaço para diversão, não tem espaço para o prazer, para o sonho. Ela já passa para a sombra já. Suprime esse momento de subida, né? Da sombra para a luz. Quer dizer, já passa para a mãe, né? Que é para o outro a mãe. A mãe é para fora, né? A luz está para fora, está iluminando tudo para fora. Então, a gente também tem a oportunidade de ver a nossa relação com esse papel, com a nossa criança interior, com o nosso masculino, com a nossa infância e com a nossa espontaneidade, com a nossa ação no mundo, com a nossa autoexpressão. Então é isso que esse arquétipo ele vem nos sinalizar como está a nossa relação com isso tudo. E da mesma forma, se é uma relação que está precisando de um ajuste, se é uma relação que está mais difícil, então você vai se sentir irritada, cansada, as emoções vão estar estranhas, né? Tem algum sinal ali que vai te dizer, tem algum sintoma físico, pode ser se em alguma fase do ciclo você começa a ter, por exemplo, uma infecção só durante a ovulação, uma infecção só antes da menstruação. Antes e depois da menstruação é mais comum porque a vagina fica mais ácida. Então é mais comum ter alguma proliferação de algum bichinho, uma bactéria que não é o que está equilibrado, né? Sai um pouco do equilíbrio. Mas se isso é muito, então você precisa olhar que arquétipo que ela tá para você ver o que você precisa trabalhar. Como eu falei nessas lives todas, o corpo tá o tempo inteiro mostrando pra gente como e o que, né? O que é que a gente precisa olhar e como é que isso tá sendo cobrado, assim, da gente olhar, curar e amar, né? Então aí a gente tem essa oportunidade de lidar com isso. Com o masculino, durante a lua crescente, com o masculino, com a nossa criança interior. Então, esse é um conhecimento que está acontecendo, são coisas que acontecem o tempo inteiro no nosso corpo, está acontecendo agora com você, agora, nesse momento dessa lua cheia, algo está acontecendo com você, na sua relação com a mãe, com a sua maternagem. O seu corpo está te mostrando o que é que pode estar acontecendo, a lua está te mostrando, e se você está bem, ótimo, aproveita para trabalhar sua autoestima, para trabalhar seu amor próprio, sua conexão com a sua luz, com a sua espiritualidade, né? E é assim que a gente vai seguindo, entendeu? Depois da lua crescente, a gente chega na lua cheia de novo e aí a gente vai conferir como é que tá o nosso trabalho. Então, no ciclo passado, por exemplo, eu observei que tinha uma irritação com relação à ovulação, com relação à lua cheia, observei como estava a minha relação com meu filho, percebi que realmente eu precisava deixar de ser controladora e deixar ele mais livre, até para ficar mais livre também. Fiz isso durante todo esse ciclo e aí na próxima ovulação não vai ter mais, porque esse sistema é muito sábio e é perfeito. Então, aí o seu ciclo vai te mostrar sempre outras coisas que você precisa trabalhar. A gente nunca vai chegar num lugar em que nós estamos prontos. Não tem esse lugar, tô pronta, não vou ter mais nenhuma experiência com a dualidade aqui. Não é aqui na Terra. A gente sempre vai ter algo que a gente precisa olhar, né? Às vezes dores antigas, enfim, dores ancestrais. É claro que o caminho espiritual, o caminho de desenvolvimento, ele vai te colocando nesse lugar de observadora, onde as coisas não vão mais te tocar com a intensidade que era antes. Então você não vai mais sofrer, sabe, por todas as coisas. Você não vai mais se cobrar tanto. Você vai acabar entendendo que a experiência humana é essa mesma, né? Que às vezes a gente tem algumas dificuldades nas relações, que a gente está crescendo. E é isso, tá todo mundo aprendendo, cada um no seu tempo. A gente vai. Aí isso deixa de ser uma fala só e começa a ser uma experiência. Então a gente não vai sofrer mais por tudo, né? Essa é a bênção de você ter percorrido, né, um caminho
espiritual, um caminho de autodesenvolvimento. Muitas feridas, elas se curam, elas se fecham, então as coisas já não te machucam mais tanto. Então tem essas vantagens, né? Muitas vantagens da gente percorrer um caminho espiritual e de desenvolvimento pessoal. Sem falar que se conhecer é uma delícia, se conhecer e se amar é prazeroso. Aí você vai deixar de. Primeiro momento pode ser mais doloroso, mas depois se torna incrível, uma experiência gostosa. E a gente tem mais gratidão, mais alegria, mais amor, mais prazer. A gente começa a manifestar mesmo a divindade dentro de nós. E aí, de novo, a divindade não é só luz. É a gente tá aqui na dualidade luz e sombra. Caramba, que loucura, né? Hoje eu tô super feliz, amanhã eu tô frustrada. E você saber que tem um lugar dentro de você que está ok com isso, que se sente bem, que é forte e que é uma coisa que eu sinto e que assim, gente, eu queria muito que todas as mulheres sentissem isso, todos os seres humanos, que aconteça o que acontecer na face da terra, eu tenho a mim mesmo, eu tenho a mim mesma. Não aconteça o que acontecer, eu tenho a mim mesma. Pode ser difícil, pode doer, pode demorar para se recuperar, pode ser uma mudança muito profunda, pode ser uma loucura, mas sabe? Essa sensação de segurança de dentro de você. Eu posso perder tudo que eu tenho agora. Não tem problema, porque eu tenho a mim. E eu quero muito, assim, é uma coisa que eu desejo muito que as pessoas sintam, porque isso que é poder. Poder não é a gente mandar no outro e o outro fazer. Isso é uma coisa distorcida, isso não é poder, isso é outra coisa. Isso é dor, isso não é poder. Poder é quando a gente fala isso assim, olha, eu posso perder tudo, eu faço tudo de novo. Qualquer coisa pode acontecer, eu tenho a mim. Existe eu sinto essa potência dentro de mim. Ninguém precisa me dizer, tá aqui, eu sinto. Então, isso que é poder, né? E esse caminho, ele vai nos mostrando, desvelando esse poder que já está aqui, já está dentro de nós. Então, por isso que eu ensino isso. Por isso que essa é uma missão, né? Então, a gente vai começar amanhã o Comadas Lunares. O que é esse Comadas Lunares? São 4 encontros no Zoom de mulheres. Entre mulheres, a gente já tá com um grupo lindo, cada mulherão maravilhosa. Nossa, tá lindo o grupo. Então, nós vamos nos encontrar no Zoom e nós vamos fazer uma vivência. A gente vai experimentar isso que eu tô falando. A gente vai mergulhar nesses arquétipos através de um mergulho interior mesmo. Uma vivência mais meditativa, intuitiva, com um cristal e com uma planta, que pode ser chá, escalda-pés ou vaporização do útero. A Ju que sabe, ela que é a maga das plantinhas. E o cristal, a Mari que vai saber, e eu vou conduzir esse processo meditativo, terapêutico de mergulho interno. Depois a gente vai partilhar sobre como que foi. Então, é algo que você está aprendendo sobre o arquétipo, sobre o cristal e sobre aquela planta que você vai poder usar para o resto da sua vida, um conhecimento que vai ficar com você e que você vai saber usar, né? E a gente vai ter essa partilha e a gente vai treinar uma coisa que também é subversiva, ainda mais nessa época que a gente está vivendo. Ter um tempo para nós de autocuidado, um tempo gostoso, de uma reunião sagrada ali, onde a gente vai estar curando umas às outras e se integrando, né? E a gente vai experimentar isso. Em 4 encontros é simples, não é caro, né? É um pouquinho mais caro que uma sessão comigo. Então, acho que é menos de R$ 50 por encontro. Tem mulheres incríveis, você vai conhecer mulheres lindas. E é isso, um momento de autocuidado. Você vai aprender a criar na sua rotina momentos de autocuidado. Tá? Então, quem tiver interesse, fala comigo, responde aqui, dá uma mensagem aqui no Facebook, um comentário ou um direct aqui no Instagram e nós estaremos juntas. Olha essas coisas lindas aqui que já estão lá dentro do grupo. Eu tô empolgadíssima, amanhã vai ser incrível, gente. A gente só não vai começar hoje porque hoje já tem um encontro
das matriarcas, que é um outro grupo que eu estou conduzindo, um grupo terapêutico, que a gente trabalha também as emanações da Lua, mas dentro de um ciclo solar. Dentro de um ciclo do Sol, tem 13 ciclos lunares, né? Então a gente espalha esse conhecimento que eu considero um aprofundamento, né? Mas não tem problema se você começar por esse das 13 luas, ao invés de começar por esse conhecimento de cada ciclo, tá? Tudo é conhecimento dentro do feminino. Quem quiser saber mais sobre a jornada das 13 avós, que é a jornada das 13 luas, também pode falar comigo, a gente conversa e eu explico melhor, tá? Então é isso, meus amores, ainda dá tempo de se inscrever, a gente vai começar amanhã, não perde, vamos, vai ser uma delícia. E é um prazer receber vocês, que já estão aqui me ouvindo, já estão no grupo, assim. Nossa, é uma realização para nós, a gente recebe com todo carinho, tá? Então, queridas, gratidão pela presença de vocês, compartilhem essa live, vamos fazer girar essas informações e um beijão enorme, até a próxima.